Como nasce um filme? Estamos fazendo essa microsérie aqui falando um pouquinho sobre como nasce um filme e o processo criativo. Eu estou falando aqui sobre o meu processo criativo, o meu processo como cineasta e mostrando como uma coisa leva a outra, como um filme puxa outro, que puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. Um acontecimento de um filme vira uma outra coisa. Eu mencionei, por exemplo, quando eu estava fazendo Coração Vagabundo, eu lancei ele no Festival de Roma e conheci um fotógrafo italiano muito charmoso chamado Blasco Giurato. O Blasco foi fotógrafo de filmes como Cinema Paradiso, Doutor Zhivago, e ele deu essa entrevista linda falando sobre o Coração Vagabundo, que eu fiquei muito emocionado. Questo film l'ho trovato straordinario, veramente una gioia al cuore. Questo ragazzo dimostra che il talento nel cinema, quando c'è, si vede e viene fuori comunque. Sono estasiato. O Coração Vagabundo eu dirigi e fotografei, assim como na Quebrada. Eu usei uma câmera mini DV e passei para 35mm. Então eu fiquei muito honrado de ter um fotógrafo falando isso. E mais pra frente ele virou fotógrafo do AB. No episódio de hoje eu vou falar sobre o AB, um longa-metragem que eu acabei de rodar em Nova York. Aliás, se você quiser saber mais sobre o AB, ó, segue aqui a nossa página no Instagram, segue a nossa página no Facebook. O filme é uma produção da Spray Filmes, que é a produtora que eu sou sócio, fundador, e da Gulani, que é uma grande produtora de entretenimento aqui no Brasil. O AB começou assim. O meu irmão me ligou que tinha nascido meu querido sobrinho Joaquim e ele queria fazer um DVD sobre festas judaicas. Eu de imediato não me interessei sobre o assunto porque eu na época tinha uma visão que eu achava que religião provocava muita dor e muito sofrimento, muitas guerras religiosas, muitas mortes por intolerância. Eu sou gay também, não gosto do discurso da Igreja Católica contra os gays, não gosto que a Igreja Católica fale sobre o uso de preservativos, por exemplo, que ela, a meu ver, é omissa em não incentivar as pessoas a usarem camisinha e a gente tem uma grande epidemia de AIDS. Aí ele me deu uma boa lição de vida em que ele falou assim: olha, se o Breno Silveira, que é um grande diretor da conspiração, tivesse tido um olhar preconceituoso, ele jamais teria feito Dois Filhos de Francisco. Quem não conhece Dois Filhos de Francisco é um dos melhores filmes nacionais que tem, é muito legal, conta a história do Zezé de Camargo e do Luciano e muita gente naquela época torcia o nariz, ainda torce com preconceito contra a nossa música sertaneja. E o Breno é um grande artista, fez um filme super sensível, super maravilhoso e contou com muito carinho a história deles e virou um dos clássicos do cinema brasileiro. É um filme que mostra que é possível ter visão artística, visão comercial, qualidade, tudo num produto só e que você não precisa escolher entre uma coisa e outra. Eu falei, tá bom, vou olhar para essa questão de forma não preconceituosa. E eu descobri um livro que foi dado pelo meu analista chamado Tu És Isso, do Joseph Campbell. Quem não conhece o Joseph Campbell, ele é aquele cara que escreveu O Herói de Mil Faces, que inspirou o George Lucas, inspirou o Christopher Vogler no trabalho de usar a mitologia para escrever roteiros de cinema. E o Campbell, nesse livro, ele falava o seguinte, que o problema da religião é quando você tem um olhar literal para ela. Quando você olha como metáfora, ela se torna uma coisa extremamente poderosa. Por exemplo, Terra Prometida. Se você pensa em Terra Prometida como um pedaço de terra, você é capaz de matar e morrer por esse pedaço. Se você pensa em Terra Prometida como uma metáfora, um espaço metafísico, você pensa, o que eu tenho que fazer para me elevar espiritualmente para atingir aquele lugar? E a partir daí eu comecei a olhar para a religião como uma coisa super valiosa da manifestação cultural da nossa existência. E acho que o Campbell dá certo, depende muito de como você olha. Se você olhar como metáfora, aquilo adquire um significado muito poderoso. E engraçado que eu conversei com vários líderes religiosos, eles concordam totalmente com isso. Você não pode, por exemplo, ler a Bíblia, ler a Torá de forma literal, sem interpretar. Bom, passado esse momento, essa grande contribuição que meu irmão deu para minha carreira, eu falei, bom, vou olhar para isso de um olhar não literal. Aí eu agradeci e falei, olha, obrigado, não quero fazer esse projeto de DVD sobre as festas judaicas, é um material didático, não me interessa, mas vou pensar e olhar para minha vida para pensar o que eu posso falar sobre esse assunto de uma maneira legal. Aí eu lembrei o seguinte, um dos meus avós, por parte de mãe, seu Maurício e dona Matilde, são judeus que fugiram das perseguições que os judeus sofreram na Europa. Para quem não sabe, praticamente todo mundo sabe, mas vale lembrar, 6 milhões de judeus foram assassinados no Holocausto. Essas perseguições começaram muito antes. Meus avós fugiram da Rússia, Ucrânia, Polônia, depende da época do ano, cada território tem um nome, e foram para o Uruguai, foram para a Argentina, até se estabelecer no Brasil. Bom, eu fiquei refletindo assim, o que era relevante da minha relação com meus avós. Eu lembrei como era bonito, como eles gostavam de reunir a família e celebrar a existência, celebrar a vida. E, mais do que isso, eu sou filho de casamento misto. Minha mãe de origem judaica, meu pai, já falecido, era
de origem católica, mas era ateu, agnóstico e tal. E na minha casa, a gente tinha uns natais que a gente celebrava, inclusive um deles meu irmão se vestia de Papai Noel. Era muito interessante, porque eu sou filho do segundo casamento do meu pai, segundo casamento da minha mãe, e no Natal tava todo mundo junto, todos os irmãos, ex-marido, ex-mulher, e todo mundo convivendo em grande harmonia. Aí eu fiquei pensando assim, putz, e se não fosse assim? E se não tivesse essa harmonia? Aí cria uma premissa dramática, né, que é e se? E se fosse tudo uma grande briga, uma grande confusão? Lembra como eu falei como um trabalho, uma experiência de vida vai puxando a outra, influenciando na outra? Bom, no Quebrando Tabu, eu aprendi que é muito difícil a gente circular para fora do Brasil falando português. Por quê? Tem um grande público que vê filmes com legendas, mas olhando para o mundo inteiro, a maior parte das pessoas não consegue legenda, não tem esse treinamento. Um treinamento que é normal para nós brasileiros, para muitos lugares do mundo, inclusive os Estados Unidos, não é. Então eu falei, vou fazer um filme em inglês. Contei para vocês também a minha experiência em Nova York com Caetano, tenho família lá, e eu tenho grande paixão por Nova York, uma cidade que tem muita diversidade. Eu sou apaixonado por Nova York, em especial pelo Brooklyn, porque, nossa, tá de ponta cabeça agora que eu vi, porque no Brooklyn você tem uma diversidade cultural muito legal, e a diversidade é uma coisa que me interessa e me agrada muito. Tem gente de várias culturas, tem russo, polonês, árabe, brasileiro, indiano, asiático, tem gente de todo lugar do mundo, todo mundo vivendo junto e misturado. Então eu falei, olha, eu vou pegar a minha vida pessoal, imaginar uma situação e vou fazer uma história se passando em Nova York, vou fazer um filme brasileiro se passando em Nova York. E assim começou o AB. Teve vários nomes, um deles foi Café Jerusalém, o último nome é AB e vai ficar assim até o lançamento. Dessa vez eu não vou trocar não. Porque, por exemplo, o Coração Vagabundo era Errante Navegante, o Quebrando Tabu era Rompendo o Silêncio, né? A gente foi, às vezes a gente vai buscando o melhor título ao longo do filme. Aí eu escrevi um primeiro argumento, um monte de gente achou legal, em especial meu irmão, que me deu de novo muita força. E aí eu mostrei pro Walter Salles. Nessa altura da minha vida eu tinha conhecido o Valtinho já, que é um cineasta que eu admiro muito, que foi muito generoso comigo. E o Walter falou, olha, a ideia é muito legal, mas o roteiro tá uma droga. Ele falou, você precisa aqui de um roteirista que seja super profissional, de preferência americano, porque eu escrevi um filme em inglês. Aí, lembra quando eu falei do Campbell? O Campbell influenciou um cara chamado Christopher Vogler. O Vogler escreveu um livro chamado Writer's Journey. Depois de trabalhar 20 anos no departamento de roteiros da Disney, ele escreveu esse livro contando tudo que dá para aprender sobre mitologia do trabalho do Campbell e se aplicar a cinema. Então eu mandei uma mensagem para ele, um e-mail, pedi para ele ser chama Script Doctor, que é tipo um médico de roteiro, para me ajudar a melhorar o roteiro. Trabalhamos. Desculpa, eu mostrei o roteiro pro Valtinho depois disso. E aí, enfim, eu resolvi ligar pro Chris para falar, precisamos de um roteirista para assumir o roteiro do filme, porque nesse momento da minha vida está além das minhas capacidades. Hoje eu já me considero capaz, vamos ver. E aí o Chris me apresentou, através do agente dele, o Blake Snyder, que escreveu este livro de roteiro aqui, Save the Cat. É um cara muito legal. Várias pessoas nos ajudaram, a Casa de Cultura de Israel, a Sheila Hara, grande amiga que colaborou, e fomos atrás do Blake, só que a gente não tinha o dinheiro necessário para pagar para o Blake. Aí eu propus pagar para ele o mínimo necessário que os sindicatos roteiristas permitem nos Estados Unidos e ofereci para ele uma viagem para Fernando de Noronha para conhecer o Brasil. Eu lembro que na época ele foi muito carinhoso, muito generoso e falou assim, olha, eu agradeço muito, mas eu vejo sua paixão, sua vontade de fazer o filme e eu vou... não preciso da viagem para Noronha, mas eu estou dentro do projeto com você. Aí eu estava filmando Quebrando Tabu nessa época, alguma coisa assim, não lembro direito, estava nos Estados Unidos, consegui ir lá para assinar o contrato, iniciar o trabalho. A gente jantou almoçou num restaurante lá que chama The Grill, na mesa do lado estava o Tom Hanks, conversamos sobre o filme e aconteceu uma coisa muito difícil e mística, que ele falou assim, eu preciso que você fique em Los Angeles, não volta, vamos trabalhar no roteiro. Eu falei, vou tentar mudar meu voo, mudei meu voo, aí marcamos no encontrar no dia seguinte, fizemos uma reunião, foi super legal, estava prestes a começar, marcamos uma outra reunião e ele não apareceu. Falei, vai, o que aconteceu? Passou um tempo, o agente dele me ligou que o Blake tinha falecido. Dessas coincidências da vida, no dia do aniversário do meu pai. Eu fiquei em choque, fiquei muito triste. Nessa altura a gente foi um grande banho de água fria no projeto. Passou o tempo, fiquei em busca de outros roteiristas. Aí eu conheci o John Lyons, que é um grande artista e executivo de cinema, e ele topou desenvolver o projeto comigo e achar o roteirista certo. Bom, o John Lyons
fez uma seleção de vários roteiristas para procurar, pra gente achar para ser o roteirista ideal desse projeto. Eu esqueci de dizer para vocês que um aspecto que eu mudei na história, como é normal em qualquer processo artístico e de adaptação, é que a minha história, eu sou fascinado por orquídeas, como vocês viram no primeiro episódio do canal, e eu troquei por uma outra paixão minha, que é comida. Então eu fiz um menino que adora cozinhar, que segundo o Blake ele achava que era o aspecto mais forte do projeto, e ele falava inclusive que a gente precisava começar fazendo um pôster. Já eu falo sobre o pôster, mas ele achava que para escrever o roteiro você tinha que ter o pôster claro, e ele viu um menino de avental no pôster. A gente acabou agora de fotografar o pôster aqui em Nova York, um grande designer baiano chamado Cláudio Reis, que fez a carreira dele em Los Angeles. Olha aqui os posters que o Cláudio já fez, ó. Ele vai assinar o pôster do Abe. Você deve estar estranhando, mas nossa, você nem editou o filme, você nem terminou o filme, já está fazendo o pôster? Isso tem um motivo. O Noah Schnapp, que é o nosso protagonista, está crescendo. No começo do filme as roupas dele já não serviam mais nas roupas no final. Então a gente teve que fotografar logo o pôster para aproveitar esse momento dele. O Cláudio chamou o Jeffrey, que é um super fotógrafo de Los Angeles. Veio a Mel, que é a nossa produtora de Miami, Thiago, nosso produtor do Rio de Janeiro, e a gente organizou e saiu as fotos do pôster. Bom, depois eu falo mais sobre o pôster. Uma coisa interessante, ó, antes de sair essas fotos, o Cláudio fez esse sketch aqui, em que ele já desenhou as poses que ele gostaria que o nosso ator tivesse. A gente fez estudos, discussões, reuniões, quer dizer, então essas fotos aconteceram tudo com bastante planejamento, bastante carinho, bastante coração. Bom, essa é a digressão do pôster. Falei só porque o Blake gostava de ter o pôster claro antes de fazer o roteiro. Quem lê o livro dele, Circo the Cat, sabe disso. Eu carreguei isso comigo. E voltando a falar de roteiro, esse executivo separou vários roteiristas para eu conversar. Um desses roteiristas era uma diretora chamada Sandra Nettlebeck, que fez, talvez esteja errando o nome, Sandra, a voz do Google corrige o sobrenome dela. Sandra Nettlebeck. Ela fez um filme chamado Mostly Martha. Esse filme dela aqui original virou um filme que depois foi adaptado para os Estados Unidos com a Catherine Zeta-Jones. Bom, no que ela fez, esse filme ela topou conversar comigo. Ela leu o projeto e falou assim: olha, não adianta, Fernando, você, por falar português, ter origem judaica, ser brasileiro, você nunca vai conseguir representar o outro lado sem ter um componente forte da cultura árabe, muçulmana e palestina. Então, relembrando, eu troquei alguns aspectos da história, troquei minha origem católica por origem árabe, muçulmana, palestina, por dois motivos. Um, porque eu sou fascinado pelo mundo árabe, pelo mundo muçulmano. Dois, porque eu acho importante dar voz ao povo palestino e o Estado de Israel, porque sem ter uma relação justa, honesta e equilibrada entre esses dois povos, não tem como a gente desenvolver uma humanidade baseada em paz, que é algo que eu acredito. Então o John Lyons encontrou dois roteiristas de origem palestina do Brooklyn, em Nova York, chamado Jacob Kader e Lamis Isaac. Eles tinham acabado de fazer uma peça chamada Food and Fado, uma peça sobre comida que falava sobre a culinária árabe e sobre a opressão do povo palestino. Eu li o roteiro da peça, achei genial e começamos a trabalhar com o Jacob e com a Lamis. Foi muito interessante porque eles são roteiristas de teatro, com uma formação super sólida. Jacob é formado no IU, por exemplo, e a gente começou um processo de muita troca, muita criatividade ao longo de anos para desenvolver o roteiro do Abe. Mas já eu conto mais sobre esse processo. Se você quiser saber mais sobre o Abe, siga a nossa página no Facebook, siga o nosso Instagram. Por favor, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem. Estamos aqui fazendo uma série de como nasce um filme. Eu estou falando agora do último filme que eu fiz, que é o Abe. Semana que vem tem mais. Obrigado.